Há várias formas de iniciar a resenha do livro Escravidão, de Laurentino Gomes. Eu poderia começar pela queda das estátuas de traficantes de escravos na Inglaterra e oficiais que defendiam a escravidão nos Estados Unidos durante os protestos de junho, ou pela situação deplorável da população negra brasileira, maior vítima da violência policial nas favelas, lugar para onde foram morar seus antepassados após a abolição, sem direito a um palmo de chão, e que, em vez de compaixão, provoca desdém em quem não suporta assistir à miséria humana, como a primeira-dama de São Paulo, talvez por ser parte deste processo cruel de exclusão, que começou no século XVI, quando os europeus acharam nos trópicos uma mina de ouro. De um lado do Atlântico, um país continental onde plantando tudo dá, e do outro, uma fornecedora sem limite de mão de obra gratuita. Ou ainda, começar pelas motivações do escritor. O jornalista e escritor Laurentino Gomes ficou conhecido pela trilogia sobre história brasileira, os anos da chegada da família real ao Brasil, a independência e a proclamação da República, que lhe renderam vários prêmios jabutis. Laurentino diz que durante o processo de pesquisa e elaboração dos livros, ficou patente que a escravidão era o fio condutor de nossa história. Por isso se lançou numa jornada pelos 4 continentes durante anos para entender como se deu este comércio de seres humanos, responsável pela extrema desigualdade social, com reflexos até hoje na forma como se estrutura o mercado de trabalho e as relações sociais. Exemplo disso foi a reação dos grandes empresários brasileiros a sequer cogitar proteger seus funcionários do coronavírus à custa de perder seus lucros. Enquanto minimizavam a doença, se refugiavam no conforto de suas mansões, versão moderna da Casa Grande. Muitos não abriram mão do trabalho doméstico, pois nunca tiveram que limpar a própria sujeira. Sem falar no descaso extremo com a vida de inocentes que não tiveram a sorte de nascer com a pele clara. Nas metrópoles, ainda é comum o cubículo de empregada e elevador de serviço nos prédios, ecos do cativeiro. O rapper Mano Brown, em recente live com o Dr. Drauzio Varela, concluiu que o racismo no Brasil é tão estrutural que, se tirá-lo, o país despenca. A entrevista, que já tem mais de 700 mil views, relembrou os tempos em que o médico era voluntário no Carandiru, complexo prisional de São Paulo, marcado pelo assassinato de 111 presos em 1992. Anos depois, no disco Sobrevivendo no Inferno, os Racionais revelaram a realidade dos presos no single Diário de um Detento, que narra as memórias de um dos sobreviventes ao dia a dia de violência, sujeira, rango azedo e falta de perspectiva. Como já disse a banda Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Já a banda mineira Sepultura misturou elementos das culturas africana e indígena em 1996 para exorcizar nossa herança sangrenta no álbum antológico Roots. Só uma trilha sonora pauleira para descrever os horrores de uma sociedade construída à custa de milhões de vidas. Povos nativos que lutam até hoje para existir e terem sua cultura ancestral respeitada. Reconhecer privilégios é o primeiro passo para assumir responsabilidades e encontrar formas de reduzir este abismo social, como a garantia de direitos trabalhistas para as domésticas, que foi considerada uma afronta para a elite, cujo representante, hoje na presidência, foi o único a votar contra. Ou dar mais oportunidades para o povo negro sair da condição subalterna, através da educação. Não fossem as cotas, não existiria Obama nos Estados Unidos, nem Djamila Ribeiro no Brasil. Laurentino, que é descendente de abolicionistas, começa sua jornada visitando os países de onde foram arrancadas as pessoas que deram origem à metade da população brasileira. Mais de 70% dos quase 6 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil são de Angola, terra da rainha Ginga, uma das únicas a fazer frente à selvageria dos invasores portugueses. Os demais vieram do Congo, Benin, Moçambique e Guiné-Bissau. Laurentino também buscou documentos nas bibliotecas da Europa, Estados Unidos e Marrocos sobre as navegações que levaram Portugal a se tornar o mais poderoso império mercantil nos séculos XVI e XVII. No Senegal, o jornalista conheceu a Porta do Não Retorno, onde mais de 1 milhão de africanos passaram para entrar num navio que mais parecia uma câmara de tortura. Até chegar ao porto, eles tinham que andar até 4 meses ligados por correntes e coleiras de ferro. Eram agricultores, pastores e pescadores que tiveram a vila queimada, a roça destruída e a vida roubada.
Depois de tentativas frustradas de capturar alguns habitantes de aldeias que eram mais aguerridos, os portugueses passaram a terceirizar a captura com mercadores de escravos, e daí o comércio deslanchou. Cerca de 45% dos cativos morria no caminho até o porto. Quando aqui chegavam, mais 15% deles morria no trajeto até a fazenda. Eles também eram marcados a ferro 5 vezes, com a identificação de origem, o selo da coroa, uma cruz católica, o nome do traficante e o nome do dono. A prática era chamada de carimbo. Os que sobreviviam à primeira parte dessa via crucis ganhavam um banho de água benta antes de embarcar no navio e eram rebatizados com nomes como Pedro ou João. Sem sobrenome e separado de filhos, pais, esposas, perdiam a identidade e caíam num vácuo de desespero chamado banzo, descrito nos livros escolares como uma espécie de depressão causada pela saudade da terra natal. Mas não era só isso. Dentro do navio não havia espaço para respirar, dormir, comer, muito menos defecar e urinar. Eram todos amontoados, nus, e por causa da travessia em mares revoltos, muitos passavam mal e eram lavados pelo vômito e disenteria. As mulheres eram diariamente estupradas por marinheiros e oficiais. E o escorbuto, provocado pela falta de comida fresca e vitamina C, amolecia os dentes. Era como se os corpos fossem se decompondo até chegar ao Brasil. Os escravos que ficavam doentes por causa das péssimas condições dos porões dos navios, acometidos por malária, febre amarela ou varíola, eram jogados aos tubarões, que até mudaram na rota devido à fartura de carne humana. Em média, os navios negreiros jogavam 14 corpos ao mar diariamente, transformando o Oceano Atlântico num grande cemitério. Para impedir as greves de fome, pois cada ser humano valia 3 libras ou 200 mil réis, os traficantes usavam uma ferramenta de ferro para forçar a alimentação, como se usa para fazer o foie gras, indecente iguaria de culinária francesa à base de fígado de pato. Dos 2,5 milhões de africanos transportados, quase 2 milhões não chegaram ao destino. Uma das poucas revoltas bem-sucedidas em alto mar foi do navio Amistad, em 1839, que levava cativos de Cuba para os Estados Unidos. Nas revoltas mal-sucedidas, cabeças eram cortadas e jogadas ao mar, o que aterrorizava os africanos, que acreditavam que a degola impedia o espírito de retornar à terra ancestral. Motivo pelo qual a cabeça de Zumbi foi levada a Recife depois do quilombo de Palmares ter sido destruído pelos bandeirantes a mando da coroa portuguesa no século XVII. O comércio de humanos de pele negra era equivalente ao agronegócio atual. Foi a primeira vez que a economia foi globalizada e beneficiou todos os países europeus à custa da destruição da África e da América Latina. Ao todo, 24 milhões de pessoas foram sequestradas e torturadas, gerando um déficit populacional no continente e um subdesenvolvimento que até hoje não foi superado. O autor fez questão de esclarecer que a escravidão não foi inventada pelos portugueses. Já havia escravos no mundo islâmico, na Grécia e Roma Antiga, e mesmo na África. A diferença foi a forma que a escravidão tomou corpo na América, associando os escravizados à sua cor e dando suporte à teoria eugenista de supremacia branca. Segundo a ideologia racista, os escravizados seriam indolentes, mentalmente incapacitados, libertinos sexuais, e só poderiam evoluir se miscigenasse com os brancos. Em 5 gerações, eles garantiam que os traços negroides seriam extintos. Mal sabiam esses ideólogos que foi justamente o cabelo pichain, que permite arejar a cabeça na torre da savana, que possibilitou a existência humana há mais de 300 mil anos. Foi na África que a humanidade surgiu e se espalhou pelo globo, adquirindo outras características conforme a incidência do sol diminuía, assim como a necessidade de melanina para proteger a pele. Senzala vem do idioma quimbundo da Angola e significa habitação. Peão é outro verbete herdado do período escravocrata, conferido aos filhos de famílias pobres que eram vendidos, mas que podiam ser resgatados em troca de obrigações. Escravos e peões trabalhavam de sol a sol em enormes fazendas, dentro das capitanias hereditárias, dadas a nobres como Fernando de Noronha, um cristão novo, ou seja, um judeu que fugiu para o Brasil e se converteu na marra para escapar da Inquisição. As capitanias que mais prosperaram foram Pernambuco e São Vicente, uma por causa do açúcar, a outra pelo comércio de gente. O primeiro leilão de escravos ocorreu em 1444 em Algarve.
O início do tráfico foi em 1535, depois da descoberta das correntes marítimas. Gil Yanes foi o primeiro a retornar da África depois de descobrir que não adiantava resistir às correntes que o arrastavam para o sul, era preciso se afastar para o alto mar. As rotas eram sigilosas e os mapas cartográficos guardados a 7 chaves. Foram os portugueses que descobriram os sistemas de ventos e correntes marítimas que ligavam Angola à Bahia e ao Rio de Janeiro. Viagens que duravam até 2 meses, e que havia uma época certa do ano para retornar à Europa. Em 350 anos foram realizadas cerca de 12.000 viagens transatlânticas. A Igreja Católica foi parceira da coroa portuguesa no empreendimento escravagista, com a justificativa que precisava salvar a alma de africanos indígenas, através da domesticação de seus corpos. No início da colonização, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, mas não contavam com a alta mortalidade por causa das doenças que trouxeram do velho continente, onde tomar banho não era costume. Calcula-se que na época do descobrimento havia 50 milhões de habitantes no continente americano. No Brasil, estima-se que havia 4 milhões de indígenas, e passados 5 séculos, hoje não chegam a 1 milhão de habitantes. A convivência dos jesuítas com os moradores locais sensibilizou a coroa portuguesa a proibir a escravização indígena em 1570. Os padres passaram a acreditar que os nativos eram puros e não seria ético escravizá-los. A mesma benevolência eles não tiveram com os africanos, que sofriam castigos atrozes. Para os religiosos, os negros deveriam ser castigados com moderação para garantir a disciplina, pois tinham índole rebelde. Aconselhavam que se desse 40 chibatadas a cada 2 dias, para não estragar o escravo, e desaconselhavam o lacre, despejo de piche fervente nas feridas. Vinagre com sal era o suficiente, e palmatória para os pequenos delitos. Já o bom serviço era pago com cachaça. Outro castigo era o anjinho, um torniquete para amassar ossos de dedos e tornozelos que também podiam ser enfiados em peias. O chicote usado para lanhar suas costas tinha lâminas nas pontas. Gangrenas eram comuns, principalmente nos moinhos de cana onde os braços eram dilacerados. Tentativas da coroa em amenizar as torturas e a superlotação nos navios acabava em propina para as autoridades policiais fazerem vista grossa. Era o famoso jeitinho colonialista. Na época, a Igreja Católica, assim como as atuais evangélicas neopentecostais, se valiam do mito da maldição de Cã, o sobrinho de Noé, que teria sido amaldiçoado quando este ficou bêbado e nu. Em vez de cobri-lo, Cã foi avisar os demais para vê-lo. Segundo o livro de Gênesis, os negros descendem deste personagem mitológico e por isso sofrerão por toda a eternidade. E por mais que sofressem na mão dos portugueses, era na Igreja Católica que os cativos encontravam alento, formando irmandades como a de Nossa Senhora do Rosário, principalmente os que vinham do Congo, onde o rei foi convertido. Outros santos cultuados pelos escravizados são São Benedito e São Jorge. Este é o verdadeiro jeitinho brasileiro, buscar formas de sobreviver, apesar do absurdo da existência. Encontrar significados novos, se adaptar e se transformar. Criar o seu próprio mundo, onde o sofrimento dá lugar à arte e a fé, a possibilidade de sonhar com dias melhores.